Vamos debater esse assunto. Caio Coppola e José Eduardo Cardoso já estão comigo para este debate de primeiro bloco. Antes de seguir para a pergunta, é importante frisar que nos últimos meses o governo teve vitórias importantes no Congresso, como, por exemplo, a manutenção das estruturas ministeriais, o avanço do novo marco fiscal nas duas casas legislativas e a aprovação da reforma tributária na Câmara, inclusive com votos de sobra, em primeiro turno. Sendo assim, eu vou agora com Caio Coppola. Esse alto número de deputados votando pela relação negativa, ou seja, 41%, reflete mais uma posição ideológica, Caio, dos parlamentares, ou é possível afirmar que foi uma avaliação técnica mesmo? Não, de forma alguma. Lu, boa tarde a você, boa tarde ao José Eduardo Cardoso, boa tarde à nossa audiência. Eu acho que você pegou exatamente no ponto. O que realmente interessa aqui não é uma pesquisa sobre os supostos ânimos do Congresso a respeito da relação do governo federal com o parlamento. Não. São justamente os resultados. Você destacou aí alguns resultados positivos, por outro lado, alguns negativos. A gente poderia citar aí o PL das fake news, a gente poderia citar, inclusive, a questão da medida provisória, né, que fez a nova reforma ministerial, que foi aprovada aí, vamos dizer assim, aos 45 do segundo tempo. É a partir disso que a gente mede a verdadeira relação, né, entre o Congresso e o Poder Executivo. O que eu acho que acontece aqui nesse caso, e a gente fica, por exemplo, vamos pegar aqui os dados do centro, né? Porque, obviamente, a questão ideológica, como você bem sugeriu aí no enunciado da questão, ela acaba pesando muito quando a gente está falando de partidos da oposição e partidos da situação. Mas quando a gente vai para os deputados do centro, a gente tem o seguinte: positivo, só 18%. Né? Vejam que, na verdade, a média ela é puxada para baixo. Né? Aí o regular, 45%. Então eles estão no centro, inclusive nisso, né? Estão em cima do muro nesse sentido. E o negativo, 38%. Agora, é o centro político, aliás, reformulo, é o centrão que dá as vitórias ao governo federal. Então, como você explica que 40% quase deles respondem que a relação do governo com eles é negativa? É simplesmente uma luta por interesses, né? Naquela lógica de que quem não chora não mama. E houve uma grande mudança, a gente pode explorar isso mais à frente no debate, houve uma grande mudança de uns anos para cá na relação do Poder Executivo com o Poder Legislativo pela questão das emendas parlamentares, as emendas individuais, as emendas de bancada, as emendas temáticas. Hoje, o Congresso tem acesso a 46 bilhões de reais do orçamento federal. Ou seja, eles já têm uma situação em que eles conseguem manter as suas bases eleitorais devidamente abastecidas com recursos públicos, sem depender tanto da boa vontade do governo. Aí a negociação ela tem que partir para outros patamares, por exemplo, loteamento político. Você vê que houve uma ruptura. O governo anterior, ele inicia o seu mandato aí com coisa de 23, 24 ministérios. Esse número salta para 37 imediatamente. Então, isso tudo faz parte da estratégia do Poder Executivo de lidar com o Poder Legislativo, e depois eu quero esmiuçar alguns dados aí sobre as emendas parlamentares para mostrar como o Congresso Nacional ele está fortalecido nessa relação, e é por isso que com essa prerrogativa os deputados estão aí, os deputados e senadores que nunca ganharam tanto recurso, né, para empenharem, né, junto às suas propostas, às suas bases eleitorais, nunca ganharam tantos recursos e ainda assim se mostram insatisfeitos, inclusive e principalmente os deputados do Centrão, que são aqueles que estão dando, como você bem colocou, vitórias legislativas ao governo federal. Muito bem, José Eduardo Cardoso, boa tarde, bem-vindo. Esse número de 41% que avaliam como negativa a relação do governo com o Congresso reflete aí uma posição ideológica ou técnica, na sua opinião? Bem, boa tarde, Lucila, boa tarde, Caio, boa tarde a todos os nossos telespectadores e telespectadoras. Eu acredito que quando você analisa, como fez o Caio, um universo de uma pesquisa, você tem que observar quem são os pesquisados e as características objetivas que podem levar a esses números. Eu quero contribuir com algumas. Em primeiro lugar, os dados do ranking político, que foi até divulgado pela revista Veja após a eleição, levava em conta, claro, os partidos políticos e o seu ideário da atual composição da legislatura do Congresso Nacional.
E lá se mostra claramente que 46% dos parlamentares são vinculados a partidos de direita, claro? Ou seja, isso já cria uma ambiência crítica a um governo de centro-esquerda como o governo do presidente Lula. Então, esse já é um primeiro ponto de partida. Segundo ponto a ser observado, tem razão o Caio. Desde a Constituição de 1988, nós preparamos um processo decisório político no país, no plano constitucional, que aparentemente, ou não só aparentemente, do ponto de vista da realidade mesmo, se amoldava mais a um sistema parlamentarista, com grande fortalecimento do Congresso Nacional. Eu, pessoalmente, sempre tive uma tendência a defender o parlamentarismo ou o semipresidencialismo, como acontece em Portugal ou na França. Apesar do meu próprio partido, que sempre fui filiado, defender o presidencialismo até hoje. Eu, pessoalmente, sempre tive esta visão. Bem, o que acontece? A partir do momento em que o plebiscito tem como resultado o presidencialismo, nós criamos uma dificuldade real de governabilidade a partir do nosso sistema. No parlamentarismo, quando o governo não tem maioria, ele cai, ele muda. Claro, exige uma nova composição política. No presidencialismo, não. É necessário que ocorra um delito grave para que o governo caia, para que o presidente seja afastado. Grave e doloso. Muito bem. Só que nenhum presidente consegue governar sem maioria parlamentar. É aí que nasce a ideia da governabilidade. De alguma forma, você tem que manter, enquanto governo, um diálogo com os parlamentares para ter maioria. Num país que tem partidos fracos, você precisa, muitas vezes, além do diálogo com as estruturas partidárias, manter diálogos individuais com os parlamentares, o que dificulta imensamente o processo de negociação política. E tem razão aí o Caio. Ao longo do tempo, os parlamentares foram, a pretexto de darem a governabilidade, sendo empoderados. Passaram a ter emendas em que o governo não pode efetivamente interferir. Ou seja, o processo de negociação política dentro desta confusão que criou a Constituição brasileira, a meu ver, é dificílimo. Obter a governabilidade do Brasil é dificílimo. Então, e você fica dentro de margens estreitas, porque nem sempre as propostas que surgem são aquelas que a ética republicana recomenda. Então, você fica numa situação, numa saia justa para a obtenção da governabilidade. Isso acontecerá com qualquer governo no Brasil. Portanto, é chegada a hora de se colocar na pauta a reforma política para termos um sistema mais lúcido na perspectiva da governabilidade. Não bastasse isso, pode haver ainda problemas pontuais do governo do presidente Lula de ajustes. Ele tem articuladores políticos muito competentes. Claro, não tenho a menor dúvida disso. Mas, às vezes, você tem inimizade de situações por um ministro que não atende parlamentar, e isso acontece. Você precisa fazer ajustes, está muito atento para isso. E, recentemente, o próprio presidente Lula, ao que sei, chamou a atenção da sua equipe ministerial para que ficasse atento a isso, porque, às vezes, você perde ali relações que são importantes por uma desatenção ou até por uma postura um pouco mais autoritária em relação ao parlamento, que é natural também nas pessoas que ocupam cargos públicos no executivo. Então, diante deste contexto, a meu ver, esta é a base que explica esta pesquisa, que sempre apontará para os governos situações bastante difíceis do ponto de vista da conquista da governabilidade.